Olá para você inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para o nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina dos Jovens. E nessa semana, a lição traz uma parábola um pouco complicada. Tá? Ela não é difícil de se entender, mas a narrativa dela complica um pouco a visão que muitos têm a respeito da vida após a morte. Né? O que acontece com o homem depois da sua morte. E nós, Adventistas do Sétimo Dia, esse aqui é um canal adventista, né? Pode ser que você que esteja assistindo pela primeira vez não saiba, ou você que não seja adventista também não saiba, mas esse é um canal adventista. Diz que é Pão do Advento. E nós, adventistas, acreditamos que o homem, quando morre, né, no mesmo dia, no dia que ele morre, cessam todas as atividades, tudo cessa. Então, não existe isso de uma alma que sai e vai para um outro lugar, ou seja, um lugar para descanso em paz, ou para um lugar de tormento, ou para algum outro lugar meio termo. Não existe isso na nossa crença, não existe a crença também em reencarnação, de que o homem vá nascer de novo no outro corpo, e depois disso morre e nasce de novo em outro corpo. Não tem isso na crença adventista. O que nós cremos? Nós cremos que o homem, quando morre, o fôlego de vida, que é o ruá, né? O ruá, ele volta para Deus, que deu ao homem. Então, o fôlego da vida não é uma entidade, eu não sei explicar o que é, tá? Mas ele não é consciente, porque a Bíblia diz que quando o homem morre, nesse mesmo dia perecem todo o seu entendimento, perecem os sentimentos, o amor, a raiva, o ódio, não tem, na morte, na sepultura, não tem trabalho, não tem labor, né? Então, não existe nada disso depois da morte. A morte cessa tudo, né? Jesus, ele vai chamar a morte de sono. Quando ele fala da morte de Lázaro, da morte da menina, né? A menina de 12 anos que havia falecido, e o pai, desesperado, pede para que Jesus vá curá-la, mas no meio do percurso da casa dele ela morre. Quando ele chega lá, ela está morta. Mas Jesus fala assim, não, ela dorme. Então, a morte é, na verdade, um sono, mas é um sono sem sonho, sem consciência, sem nada. Simplesmente cessou tudo, acabou-se tudo, o pó volta para a terra, né? O homem foi formado do pó, volta para a terra, e o espírito, que não é uma entidade, tá? A Bíblia em nenhum momento fala isso, em nenhum momento a Bíblia fala que o espírito é uma entidade, nenhuma parte. E esse espírito volta para Deus que o deu. Então, essa é a crença adventista. E o que vai acontecer então depois? Depois, quando chegar a volta de Jesus, ele vai ordenar que os mortos ressuscitem, e aí haverá uma ressurreição para os justos, e depois de 1000 anos, a ressurreição para os ímpios. Desculpa aí o barulho da moto, porque é moto passando toda hora aí, como eu já disse outros dias. Moto é o de menos, porque de repente passam uns carros com aquelas músicas maravilhosas. Então, olha só, depois dos 1000 anos, Jesus ele ressuscita os ímpios para o juízo final, para a aniquilação, porque nós adventistas também somos aniquilacionistas. Nós não cremos que o ímpio vai viver depois de ressuscitado ou morto no inferno, sofrendo eternamente. Nós não cremos nada disso. Nós cremos que os ímpios serão destruídos totalmente, assim como o diabo e seus anjos. Tá? Essa é a crença adventista, baseada na Bíblia, no que a palavra de Deus fala. Tá? Mas o estudo de hoje não é sobre isso aqui. A gente vai falar sobre a parábola e discutir sobre o significado real dessa parábola. Então a parábola é a parábola do rico e de Lázaro. Né? Algumas Bíblias vêm com o título assim, o rico e o mendigo. Mas é bom ressaltar que o mendigo tem um nome aqui, tá? O nome dele é Lázaro. Isso faz parte, e isso também ajuda na compreensão do texto. Então eu vou fazer a leitura aqui rapidamente e a gente vai considerando vai comentando no meio da narrativa, tá bom? Está em Lucas 16, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Então diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura
e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Então, a parábola, até um detalhe aqui, tá? Porque tem gente que discute e fala que isso não é uma parábola. Não, é uma parábola, ele tem todas as características de uma parábola. Jesus procura tirar um ensinamento aqui dessa narrativa, e assim como aconteceu antes, ele conta algumas parábolas antes. Inclusive, nós temos a parábola do filho pródigo, temos a parábola cadê? A parábola do filho pródigo e do administrador infiel. Então são parábolas que falam de pessoas que têm dinheiro, né, que são ricas, e o administrador infiel também. Né? Então nós temos ali Jesus trabalhando esse quadro aí da riqueza, pobreza, nessas parábolas. Tá? E um detalhe importante nas parábolas de Jesus, não dá para a gente também ver isso aqui, né, no que já foi dito aqui, mas preste bem atenção. A parábola sempre se aplica, né, quando traz assim, uma advertência, está sempre se aplicando aos líderes judeus da época de Jesus. Né? Por exemplo, quando fala daqueles que foram da vinha, por exemplo, a parábola da vinha, foram colocadas pessoas para administrar a vinha. Quem é que administra? Quem é que vai cuidar? Na verdade, os primeiros, é lógico que trata-se do povo todo, mas o foco principal ali é de quem encabeça a coisa, né? Então são os líderes. Então algumas pessoas são tiradas daquele trabalho e outras pessoas são chamadas para fazer. Essas pessoas são pessoas que receberam uma chance de atuar onde aqueles homens não estavam funcionando mais, né? Por exemplo, na festa, na parábola das bodas, Jesus faz o convite para um grupo de pessoas, as pessoas rejeitam o chamado, e aí Jesus vai e chama, né, aquele que está incumbido ali na parábola de chamar outras pessoas, vai e chama pessoas que estão em outros lugares, pessoas que não fazem parte daquele grupo. Então, o que a gente vê nessas parábolas? A gente vê já prefigurado ali o que aconteceria com o povo de Israel. Então, o povo de Israel deveria receber o Messias, deveria aceitar, mas em vez disso rejeita. Eles estão satisfeitos consigo mesmo, eles estão satisfeitos com o sistema que vivem, eles acham que está tudo bem e não aceitam Jesus, o Messias. O Messias não veio do jeito que eles esperavam, então na cabeça deles não podia ser esse o Messias. Mas o pior não é isso. Eles acharem que não podia ser o Messias não é o problema, tá? Isso aí poderia ser resolvido depois com o estudo bíblico. O problema é que muitos deles entenderam que ele era o Messias. Ele era o Messias. Mas, assim, é uma coisa assim, o pecado é uma coisa inexplicável, né? Porque mesmo chegando à conclusão de que ele era o Messias, ele não era pessoa comum, eles tramaram a morte dele. Eles procuraram se livrar dele. Então a gente vê isso nas parábolas. E na parábola do rico e mendigo, não é diferente, tá? Então essa mesma fórmula vai aparecer aqui. Então vamos lá. O primeiro, a parábola começa então falando que havia um certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, seria muito rico, e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Então todos os dias ele dava festas, todo dia. E havia, em contraste, né, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas. Enquanto um estava coberto de púrpura e de linho finíssimo, Lázaro se vestia com feridas, né, estava vestido com feridas, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Olha, aqui tem um ponto aqui interessante, nessa passagem aqui. Lembra de uma outra história bíblica, não era uma parábola, tá? Onde Jesus ele vai até uma região dos cananeus, né, um território pagão, onde havia muitos pagãos, e lá ele encontra uma mulher sírio-fenícia, e ela tem uma filha endemoniada, e ela pede socorro a Jesus. Aí Jesus fala que ele veio primeiro para os filhos de Israel, né? Então você não pode tirar o pão que está dando ali para os seus filhos e dar para outras pessoas. Aí a mulher fala assim, e dá para os cachorros, né? Não é para outras pessoas, ele fala, dá para os cachorros. Aí a mulher vai e fala assim, olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Ou seja, aquela mulher tinha uma fé tão grande que ela entendia que a migalha de Jesus
era o suficiente para curar a filha dela. Não precisava de muita coisa. Ela entendia que o Messias era uma coisa tão tremenda, tão poderosa, que a migalha era o suficiente. Então não precisava de mais. A migalha já era o suficiente para ela. Então, olha só, é uma atitude totalmente diferente dos líderes aqui judaicos que procuravam matar já nessa época Jesus, já pensavam, já tramavam a morte dele, enquanto que você tinha no meio dos pagãos pessoas revelando uma fé superior ao dos judeus. Nem os discípulos que andavam com Jesus tinham uma fé dessa. E essa história das migalhas aparece aqui de novo. Tá? Então isso aqui já é um ponto de ligação. Veja que a mulher, ela era gentia, ela não era do povo de Israel, ela era de outra religião, disso aqui era pagã, e ela come das migalhas. E aqui o homem, o Lázaro, ele também quer comer das migalhas, mas nem isso ele tem. Ela, a mulher sírio-fenícia, conseguiu. O Lázaro não, ele nem as migalhas tem, né? Mas que migalhas? Migalhas do rico, tá? As bênçãos que o rico podia dar para ele não tem. Ele não podia. Aquele rico poderia fazer o papel, né, semelhante ao de Jesus, de abençoar aquele pobre, mesmo que fosse um pouco, mas nem isso ele dava. E aí continua. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então você tem aqui a morte dos dois nesse verso. Morre o mendigo, o Lázaro, e morre o rico. Aí, quando fala de Lázaro, que sofreu muito aqui, é dito que os anjos os levaram para junto de Abraão. Então, esse linguajar, essa linguagem aqui de anjos levando, já é como se fosse uma figura de linguagem da cultura judaica. Então, o anjo levar, quando você falava do anjo que levava você está vendo que ele estava levando você para o bom caminho, para uma situação boa e agradável, né, para uma situação de bonança, né? Então, essa linguagem é colocada aqui não é à toa, já para a pessoa entender, ouvindo a parábola, que o levar aqui não era, na verdade, levar para a morte, ou levar para um outro mundo, mas Jesus ele usa essa figura de levar para outro mundo, tá? Tá escrito aqui. No texto aqui, na narrativa, Jesus está contando a história de alguém que morreu e a alma dele foi para algum lugar. Tá? O texto não tem como negar que está falando sobre isso. Mas usar esse texto para justificar uma doutrina de imortalidade da alma, aí é outra história. Aí é outra conversa. Então, por que Jesus contou, então, uma história, já que não era crença do povo naquela época, para o judeu, não era crença bíblica, por que Jesus vai e conta uma história justamente contrária à crença? Né? É justamente porque, primeiro, havia um ponto. Os judeus dos dias de Jesus eram judeus helenizados. Eles tinham muito ou pouco a influência dos romanos, dos gregos, que acreditavam na imortalidade da alma. Eles acreditavam, né, com unhas e dentes. Né? Isso aí era um ponto assim indiscutível na crença desses povos. E a influência deles era muito grande. Porque não era só na vertente pagã, nas crenças politeístas deles, né, nos deuses e tudo mais, existia uma vida após a morte. Não era só na religiosidade. Mesmo os filósofos que apareceram na Grécia Antiga, embora eles fossem rompendo com os mitos, com aquelas crenças todas dos antigos gregos, eles permaneceram. Isso ficou. Né? A crença da imortalidade da alma ficou. Sócrates, por exemplo, ele fala assim que seria... Ele fala que havia duas possibilidades. Ou vinha a morte e não acontecia nada, simplesmente era... Você não ganha nem perde nada com a morte. Ou havia uma outra possibilidade, de que houvesse realmente uma vida após a morte. E aí ele acreditava que se ele morresse, ele ia ser muito bom, porque ele ia conversar com pensadores que não existiam mais aqui na Terra. Né? Ele ia poder continuar filosofando lá, né, nesse outro mundo. Então ele ensinava isso, Platão desenvolveu isso, e isso acabou, né, sendo adotado pela Igreja Cristã no início do período medieval ali, por Santo Agostinho. Agostinho ele bebeu da filosofia platônica, que trazia isso aí, e incorporou essas crenças nas doutrinas católicas, tá? que na verdade já bebia, independente de Agostinho, já bebia dessa fonte já há algum tempo, já, ou por meio de outros filósofos, ou por meio também dos primeiros
pais da igreja, tá? Da igreja católica. Então, essa parábola aqui acaba sendo usada por eles para justificar essa crença. Mas o judeu não acreditava nisso aí. Né? O judeu acredita o seguinte, que nós somos um nefesh hayah, nós somos almas vivas. Por quê? Porque existe alma morta. Quando o ser humano foi formado, Deus fez ali o homem do pó, soprou nas narinas, olha, o texto fala exatamente assim, soprou nas narinas o fôlego da vida, e depois que soprou o fôlego, ele passou a ser alma vivente, ou seja, nefesh hayah. Ele se tornou uma alma, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Então toda vez que a Bíblia fala de alma, está falando da pessoa como um todo, o corpo, né? Então, a palavra alma, nefesh, em hebraico, ela tem a ver com isso aqui, ó, com a garganta. Porque aqui é onde você percebe que você respira, né? O ar entra por aqui, né? Por todo esse sistema aqui, isso aqui era observado por eles. A boca também, e como isso aqui um nefesh, essa região toda, é uma região onde que nós dependemos para ter vida, ela acaba simbolizando o corpo todo. Então, o nefesh, ele ao mesmo tempo que descreve a garganta aqui, com todo o seu sistema de respiratório e tudo mais, e também onde você come, né? Você come para viver, então ele está intimamente relacionado com a vida e representa também o corpo todo, porque o corpo todo é vivo. Né? Isso aqui faz o corpo todo viver. Então o nefesh acaba se tornando sinônimo do corpo todo. Mas nunca, né? É lógico que no judaísmo posterior vai por conta também da influência dos gregos lá e dos romanos e de outros povos também, né? Os babilônios, persas, babilônicos e tudo mais, vai acabar adquirindo esse sentido de entidade que existe dentro do corpo. Porque eles ensinavam isso e eles acabaram adaptando, tá? Houve uma mescla aí de conhecimento, uma mescla doutrinária, tem a palavra certa para isso que eu estou encontrando agora. Bom, o que acontece aqui? Quando a gente lê a parábola do rico de Lázaro, a gente vê que a parábola, ela narra tudo bem uma vida após a morte, mas é uma vida após a morte que nenhum desses povos, desses grupos aí acreditam. Nem os católicos acreditam na vida após a morte dessa forma. Né? Porque você vai encontrar na parábola o rico conversando lá com Abraão. Ele está no canto aqui do inferno e está conversando com outro que está lá, não fala céu, fala seio de Abraão, ou o próprio Abraão, está representando a morada lá do justo. E como é que pode uma vida após a morte como essa, onde vocês ficam conversando? Né? É um sofrimento isso aí, é um sofrimento porque de repente você está lá e você está vendo o seu ente querido sofrendo ali. Que céu gostoso vai ser. A não ser que você sinta prazer no sofrimento dos outros, né? Que é uma coisa contrária à palavra de Deus, porque nós não podemos nos contentar, não podemos ter prazer com a morte, com o sofrimento de ninguém. Né? Os judeus, por exemplo, na Páscoa, eles colocam um copo com água, com sal, né? E eles vão... Não. Na hora que eles vão tomar agora eu esqueci se é o cálice com vinho. Eu acho que é o cálice com vinho. Eles colocam o dedo lá no vinho e colocam no paninho. 10 vezes eles fazem isso, né? Por causa das 10 pragas que foram colocadas sobre o Egito, porque para dizer que eles não têm prazer no sofrimento que os egípcios tiveram que passar por causa das pragas. Não sente prazer nisso aí. Então, a Bíblia ela ensina isso aí. Você não tem que ter prazer com a morte, com o sofrimento de ninguém. Você não tem que ter prazer. Então seria muito estranho uma vida após a morte dessa forma, onde você está lá vendo o outro sofrendo. Ou você vai sofrer junto, ou você vai ter prazer com a morte do outro, com o sofrimento do outro, né? Então não é isso. Então a gente vê assim que ele tem toda uma construção de parábolas. Jesus usa a crença das pessoas da época, né? Aquela mitologia do coletiva, né? Aquele pensamento mitológico coletivo do povo, que já havia afetado o povo de Israel, por exemplo, nesse período aqui, e ele usa isso para falar, para ensinar que a avareza não é uma coisa boa. É isso que ele está querendo dizer, a avareza não é uma coisa boa. E não só isso, para ensinar que os líderes judaicos, o seu povo, deveria fazer com que as suas bênçãos, aquilo que
com que eles foram agraciados, chegasse àqueles que não tinham. Então, de que a gente está falando? A gente está falando do povo judeu, escolhido por Deus, que tinha grande luz, e essa luz, que são essas bênçãos, a riqueza deles, deveria ser transmitida aos pagãos, aqueles que não tinham essa luz, que estavam ali sofrendo, eram mendigos, cheios de feridas no corpo, as suas doutrinas eram feridas. Deus não suportava aquilo ali. Ele queria que a luz dele chegasse até eles, mas não chega. Não chega porque o rico quer tudo para si. Infelizmente, os judeus na época de Jesus, eles eram desse jeito, exclusivistas. Eles queriam a coisa só para si, consideravam o ímpio como um imundo, não se relacionava com eles, a não ser quando havia algum interesse, né? Quando tinha interesse, aí eles se relacionavam. Mas isso é para você ver como o negócio é feio. E é lógico, né? Quando eu falo judeus, não são todos, né? Nem todo judeu era assim, né? Mas a liderança judaica, de uma forma geral, na época de Jesus, era bem desse jeito, tá? Então ele continua aqui. No inferno, verso 23, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Então, o homem que, quando vivo, deveria abençoar o mendigo, agora pede que o mendigo, que é rico agora, né, o abençoe com uma gota de água. Só que parece que agora não funciona mais, agora não tem mais como. Né? Ele não tem como abençoar com essa gota de água. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então, há uma impossibilidade de encontro aqui, de auxílio ou de fuga, seja para um lado ou para o outro. Nenhum pode para lá e nem outro pode para cá. Então, ou seja, ele está mostrando assim um momento onde as coisas foram decididas e não tem mais retorno. Então, nesse caso aqui, não tinha mais como o rico ser beneficiado. Haveria um tempo em que ele poderia ter sido beneficiado pelo Lázaro, tá? Porque ele mesmo rico poderia receber bênçãos de Lázaro também. Quando você abençoa o outro tem condições de abençoar você. Há um retorno, há uma troca. Né? E aí, é dito aqui, e além de tudo, né, há um grande abismo, tá? O verso 27 vem dizendo assim: Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Tá? Então Jesus está falando assim: olha, mesmo que ressuscitasse alguém dentre os mortos, eles não teriam condições, né, esses irmãos aqui do rico, que certamente eram como eles também, e por isso ele estava preocupado, falou assim: olha, eu me atrapalhei todo aqui, agora tem que salvar eles também, né, mas agora não tem mais jeito. Porque ou eles dão ouvidos a Abraão, Abraão fala claramente: olha, eles têm Moisés e os profetas, eles têm. É só ouvir. O que estava acontecendo? Eles não estavam ouvindo. Se eles ouvissem Moisés e os profetas, aí o destino deles seria diferente. Aí falou assim: não, mas manda alguém lá, ressuscita alguém, né? Ressuscita alguém, manda Lázaro lá. Lázaro é justo, então manda ele lá, ressuscita e manda ele lá. E o interessante é que na história de Jesus há um Lázaro que realmente ressuscita. Há um Lázaro que ressuscita. E o povo judeu não deu crédito, a ressurreição dele não serviu para, não teve muito efeito. Né? Foi assim, todo mundo ficou sabendo, mas não teve efeito, não mudou o coração deles. E o próprio Jesus que ressuscitou. Jesus ele morre, no terceiro dia ele ressuscita. E o povo ainda quer, o povo ainda lutou, né? Os líderes, as lideranças, lutaram mais tarde, não houve ali um embate mais diretamente com Jesus. Jesus ele cumpriu uma missão só entre os discípulos ali. Mas os discípulos foram perseguidos depois pelos líderes judeus. Então, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus não adiantou de nada para convencê-los. O coração deles estava endurecido demais. Então, o que a gente aprende aqui? Não é uma parábola falando sobre vida após a morte, porque a vida após a morte que é pregada por aí nem tem nada a ver com isso aqui. Nem tem nada a ver com isso aqui.
Jesus se aproveitou de uma história que era bem conhecida nos seus dias, isso de ir para o reino dos mortos e ver que o destino do cara que era bom aqui fica ruim lá, e depois o que se dava mal aqui, depois ter uma vida melhor lá. Isso aí era contado e recontado desde o Egito Antigo, né? Existem mitos gregos também que falam sobre isso aí. Filósofos usaram palavras, usavam coisas parecidas também com isso. Então, não era uma coisa assim, era uma coisa que fazia parte do imaginário já de todos. Jesus simplesmente se apropria disso aí e conta a versão dele, para no final desmontar toda a história, porque ele fala assim, olha, ouçam Moisés e os profetas. O que Moisés fala? Moisés fala claramente lá que é proibido consultar os mortos. Proibido. Então, não tem sentido nenhum Jesus aqui desfazer aquilo que ele mesmo mandou fazer lá atrás, porque quem deu essa ordem toda para Moisés foi o próprio Jesus, tá? A gente fala a lei de Moisés, mas é de Jesus a lei, porque Moisés só recebeu, Moisés não inventou da cabeça dele, ele recebeu a lei, recebeu a Torá, escreveu nos livros, e aí esse é o entendimento, e o texto aqui no Novo Testamento, olha só, essa ordem que é dada aqui, olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? O texto não se aplica só ao rico lá, é a todos os que ouvem, a nós aqui. Nós temos Moisés e profetas, devemos ouvi-los. Nós devemos ouvi-los também. E um detalhe interessante aqui da parábola também, que também resolve essa charada também, o nome Lázaro. Lembra que eu falei que o rico simbolizava a nação judaica, né? O povo judeu que tinha responsabilidade com os gentios, que são representados pelo Lázaro aqui. Então, nas outras parábolas, a gente tem também essa representação, e a gente encontra aqui também a mesma coisa. Então, ele representa os gentios. E o nome Lázaro não aparece aqui à toa, não é por causa do Lázaro que era amigo de Jesus, tá? O nome Lázaro é a forma grega do nome Eliezer. Eliezer, nos dias de Abraão, veja que Abraão aparece aqui também na história. Nos dias de Abraão, antes de nascer o filho da promessa, Abraão já desesperado, ele já tinha uma pessoa para quem deixar toda a sua herança. Era Eliezer, o Damasceno, aquele que depois ele vai lá atrás vai procurar uma mulher para o seu filho Isaac, né? Depois Isaac nasce, então Eliezer deixou de ser o beneficiário, ele é aquele que ia receber a herança de Abraão. Mas até ali era ele que ia receber. As bênçãos de Abraão iam ser passadas para ele, mas não, passou para o filho da promessa. Então, Eliezer, o Damasceno, ou seja, ele era de um outro povo, ele estava ali na família de Abraão, fazia parte da família de Abraão, mas ele não era da linhagem, né? No sangue dele havia um outro povo, um outro grupo. Então, Abraão representa a nação escolhida, enquanto que Eliezer, o Damasceno, era o gentio que ia ser beneficiado, e foi beneficiado por Abraão a vida toda. Foi beneficiado por ele. A bênção poderia ter sido maior, porque ele poderia ter recebido a herança, né? Mas em vida, ele foi beneficiado e muito, né? Ele trabalhou ali fielmente para Abraão. E a gente encontra esse personagem agora aqui, de uma outra forma, como um mendigo. E Abraão no seu seio, ou seja, Abraão que deveria abraçar agora aquele que era da sua linhagem, o rico, porque ele chama de pai Abraão, ele fala pai Abraão, ou seja, ele serve a Abraão. Ele conhece Moisés, conhece os profetas, ele é do povo da nação escolhida. Eliezer não, ou Lázaro não. Então, mas Lázaro é o acolhido agora, e o rico, que é da família, ele perde a herança, né? Perde toda a herança. Que é justamente o que vai acontecer depois da rejeição do Filho de Deus. O povo judeu vai deixar de ser a nação escolhida, e Deus vai chamar um outro povo, os gentios, para assumir a missão de evangelizar o mundo. Certo? Então, a parábola, não sei se deu para entender, né? É meio difícil de explicar, mas é isso que ela significa, certo? Continue aí no estudo das lições. Essa parábola é muito importante, é bom você aprender a explicá-la corretamente, tá? Para poder se desvencilhar aí dos erros doutrinários que podem surgir a partir dela. Então, imortalidade da alma é coisa do diabo, certo? Jesus apenas se utilizou do mito aqui para poder ensinar uma lição moral para o povo, para os seus discípulos e aqueles que os escutavam. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.